estas modificações que já começaram agora, a partir do dia 19 de novembro de 2024, quando o Plutão entrou em Aquário, elas vão continuar 2025 e vão adentrar 2026. Então, nós temos aí os próximos 2 anos como anos em que nós podemos esperar qualquer coisa, né? Qualquer coisa mesmo, né? Porque vão haver muitas mudanças, muitas mudanças. E às vezes a gente não consegue imaginar adequadamente essas mudanças, né? Serão todas mudanças positivas? Não, vai ter muita coisa que vai ser ainda complicado, né? As guerras vão continuar, provavelmente essas questões, as crises climáticas são questões em que nós vamos ter que nos adequar, nós vamos ter que nos acostumar, muito mais do que simplesmente isso amainar, né? Mas, de certa maneira, pelo que eu enxergo e pelo que eu tenho trocado de informação com outros astrólogos, assim, vai ter uma terceira guerra mundial, não vai ter uma terceira guerra mundial, vai ter um apocalipse e o mundo vai acabar, provavelmente não, né? Mas a gente está, exatamente isso que nós vamos tratar nessa aula, nós estamos exatamente nesta posição de checkmate, em que vai depender muito da nossa postura, né? Então, nós estamos numa fase crítica da humanidade, né? E a humanidade, ela sempre conseguiu, digamos assim, superar esses obstáculos que a natureza se colocava para ela. Estas eras glaciais, esses invernos muito rigorosos, vulcões, terremotos, situações de seca, situações em que muitas vezes a humanidade teve que fazer grandes migrações em busca de lugares melhores, né? A própria questão da pandemia, tudo isso são questões em que a humanidade ela recebe estes desafios, digamos assim, e ela se adapta a essas mudanças para sobreviver. Mas, até então, todas essas mudanças, todos esses desafios, eles eram desafios do planeta em relação ao ser humano, né? Ou seja, eram situações da natureza, do meio ambiente, em que o ser humano necessitava ter uma mudança de postura para conseguir sobreviver, né? Então, era exatamente essa relação entre essas catástrofes naturais e a ação humana. Agora, hoje, a ação humana, né, nós estamos falando hoje de, acho que 9 bilhões de habitantes, né? Então, a humanidade cresceu de uma maneira absurdamente grande. A grande pergunta é se o planeta consegue ou não reverter essa situação. Se nós, mesmo que nós mudássemos radicalmente o nosso comportamento, se nós ainda conseguiríamos reverter essa situação. Assim como aconteceu antes com os dinossauros, com outras espécies, se nós somos também um produto falido da natureza e com, digamos assim, uma propensão a sermos extintos. Pô, se eu pensar por essa lógica, ok, então está tudo acabado e eu não tenho mais por que ficar pensando, né? A única alternativa viável para a humanidade é a gente parar de pensar nesta perspectiva patriarcal
de que nós somos, né, os donos da Terra e nós crescemos na Terra e dominamos os aspectos ambientais e ecológicos da Terra. O que nós precisamos mudar esse pensamento, e essa é a única, talvez, alternativa viável, é começar a perceber que a Mãe Terra, ela não nos pertence. O que nós somos, na realidade, é parte desta Mãe Terra. Nós somos filhos desta Mãe Terra. Esse mito patriarcal de crescer e multiplicar-vos e dominar a Terra, ele nos traz uma perspectiva de esgotamento completo do mundo onde a gente vive, e com isso esta perspectiva de extinção da humanidade também. Essa nova perspectiva mostra, na realidade, que nós não somos donos da Terra, e sim nós somos parte da criação da Terra e uma ferramenta, digamos assim, desta Terra para fazer saltos evolutivos. A nova hipótese, e essa é a única hipótese que a gente pode efetivamente trabalhar, se a gente quiser entender o ser humano como algo ainda que tenha futuro, né, é que essa Terra ela está entrando em um novo caminho evolutivo e que nós não dominamos este novo caminho evolutivo. Nós somos parte integrante e talvez fundamental desse novo ciclo evolutivo. A Mãe Terra nos trouxe até aqui para que nós sejamos parte integrante e fundamental desta nova virada de ciclo evolutivo. Então, essa é uma primeira visão, assim, né, de que nós precisamos entender onde o planeta Terra é a nossa mãe, nós somos esses filhos, e não que nós somos os donos do planeta Terra. Se nós enxergarmos como filhos e como um processo evolutivo, talvez a gente tenha chance de evoluir junto com o planeta. Se nós entendermos que nós somos os donos desse mundo e que nós podemos fazer o que nós quisermos, provavelmente a gente vai ser fadado à extinção. Quando a gente vai olhar pela astrologia, esta evolução do mundo, essa evolução de Gaia, essa evolução do próprio homem, do ser humano, né, ela se dá muito através do planeta Urano e desses saltos evolutivos através de uma ampliação da nossa consciência. Urano representa esta consciência. Então, Urano trouxe, primeiramente, uma consciência humana, depois trouxe a descoberta e o domínio do fogo, o desenvolvimento de sociedades agrícolas, a Revolução Industrial, e assim sucessivamente a gente vem dando esses saltos evolutivos. Depois da Revolução Industrial, a gente já teve a Revolução Tecnológica, né? A Revolução dos computadores, da era da informação, e assim nós estamos seguindo. Quando o Plutão entra em Aquário, quando o Urano entra em Gêmeos, quando a gente entra efetivamente numa era de Aquário, isso dá um salto evolucional para a humanidade em termos de pensamento e tecnologia fantástico. Tá? Então, a gente é a ferramenta da Terra. Nós não somos os donos da Terra, como muitas teorias querem enfatizar. Nós somos, na realidade, essa ferramenta da Terra para fazer esses saltos evolutivos. Tá? E a gente está, nesse momento, pronto para iniciar esse novo salto. Como vai ser esse novo salto? A gente pode, né,
através dos trânsitos lentos, astrológicos, começar a vislumbrar o que pode acontecer com relação a isso. E nós estamos prontos para esse salto exatamente por quê? Porque a gente hoje tem um conhecimento biológico, psíquico, amplo. Nós temos esta condição de lidar com o inorgânico e com o mineral, com o quântico e com o cósmico. Então, hoje, nós lidamos com diversas frentes de conhecimento. Então, hoje a gente tem inteligência artificial, tá? Que ainda está engatinhando, mas que é uma coisa que está crescendo a olhos vistos, né? E quando Urano entrou em Plutão pela primeira vez, o ano passado, entrou o ChatGPT, entrou uma série de ferramentas de inteligência artificial e a gente começou efetivamente a falar em inteligência artificial como uma questão que está no nosso meio social, no nosso meio do dia a dia, e não mais uma coisa de ficção científica, algo que é usada só, sei lá, por organizações, mas é uma coisa hoje que está no dia a dia. A questão da computação quântica, tá? A questão da robótica, a questão da engenharia genética, como eu já falei antes, né? A questão, e aí sim, das mudanças climáticas, né? Nós fizemos estragos no meio ambiente e essas mudanças climáticas elas vão ser fator fundamental para que a gente estabeleça um novo tipo de acordo com essas mudanças climáticas, né? Olha o que aconteceu, por exemplo, aqui no Sul, olha o que aconteceu agora. Eu estava na Espanha até pouco tempo atrás, eu saí, logo em seguida, quando eu voltei para o Brasil, Valência teve todo aquele problemão lá, né, em que, poxa vida, morreu muita gente lá, em função das enchentes que aconteceram lá. Mas não aconteceram só lá. Nos Estados Unidos teve furacões, teve tornados, né, e cada vez são mais fortes esses eventos climáticos, cada vez são mais fortes, né? Então aqui no sul, aqui, pô, as últimas enchentes muito complicadas. Exploração do universo, né? Então nós temos que, e nós estamos de novo num momento em que há uma abertura muito grande para esta questão da exploração do universo, na busca de não só de novos conhecimentos, de novas explorações, mas já num pensamento muito forte de colonização da Lua, como uma ponte de lançamento, né, de espaçonaves para o universo. O que eu quero colocar com isso é que, apesar de todo esse trabalho humano de desenvolvimento tecnológico, de descoberta, esse controle desse processo evolutivo, ele não é controlado por nós, né? Nós somos, de novo, parte deste processo de evolução. O problema é que, desde que o homem se conhece como homem, e desde que ele exercita a sua consciência, o desenvolvimento material, o desenvolvimento destas questões concretas, ela passa sempre por um pensamento pragmático, um pensamento utilitarista das coisas, em detrimento, muitas vezes, de um pensamento ligado a uma questão espiritual, a uma questão ambiental, a uma questão humanística, né? Então, a mente humana sempre, de certa forma,
ainda está muito ligada a um pensamento utilitarista antes de um pensamento em que abrange outras esferas do nosso espírito. Então, a consequência deste pensamento utilitarista, ele é uma consequência de uma alienação humana e uma alienação da natureza. Como eu tenho uma teoria e eu, digamos assim, consciente ou inconscientemente, acato essa teoria de que o homem é o senhor da Terra e ele, né, dentro desta visão patriarcal, ele é o senhor da natureza e ele domina essa natureza, ele não consegue conviver pacificamente com a natureza. Ele simplesmente se torna uma ameaça a esta natureza e, consequentemente, uma ameaça para o planeta. Então, ele não consegue se integrar única e exclusivamente por esta visão em que ele acha que ele domina tudo. Então, ele se torna, ao invés do salvador do planeta, ele se torna uma ameaça a esse planeta. Bom, aqui, até então, eu fiz uma introdução do que está acontecendo de como é que nós viemos até aqui, né? E agora vamos falar um pouco mais profundamente sobre astrologia. Porque quando a gente estuda a astrologia e quando a gente estuda a história da humanidade, quando a gente estuda os acontecimentos desse desenvolvimento humano todo, nós começamos a perceber uma estreita relação com os ciclos astrológicos. Então, os ciclos astrológicos, eles são não só o início de todos esses processos, como eles também são o final de todas as coisas. Tá? Sempre que dois planetas lentos entram em conjunção, ali se inicia um novo ciclo que vai durar até o próximo momento em que esses dois planetas entrarem em nova conjunção. Né? Então, imaginem, nós temos vários ciclos astrológicos sendo e acontecendo concomitantemente. Né? Agora, por exemplo, nós vamos, em 2025, ter a conjunção Saturno-Netuno. E nós vamos entrar num novo ciclo astrológico Saturno-Netuno. Então, isso, inclusive, foi, né, objeto da live que a gente fez agora, na quinta-feira. Até, não sei se alguém teve a oportunidade de assistir, né, mas isso já está ali no canal do YouTube também, e nós vamos falar aqui nas aulas também sobre esse processo dessa conjunção Saturno-Netuno, mas a conjunção Saturno-Netuno, que se inicia agora, vai iniciar um novo ciclo que diz relação a essas duas energias, saturninas e netunianas. Né? Então, esse é um novo ciclo que começa. E toda vez que entra um novo ciclo astrológico, o novo ciclo sempre começa em uma conjunção, né? E termina numa conjunção. E sempre que há uma conjunção, é como se houvesse um contrato, um acordo entre essas duas energias, entre esses dois planetas, sobre o que vai acontecer, porque
essa conjunção ela é uma integração dessas duas energias. Os ciclos astrológicos, né, eles são super importantes para que a gente estruture essas previsões. E como eu falei anteriormente, nós estamos tendo vários ciclos astrológicos ao mesmo tempo. E os ciclos astrológicos mais importantes que a gente tem são os ciclos astrológicos associados aos planetas sociais, que é Júpiter e Saturno, né? E aos planetas exteriores, que é Urano, Netuno e Plutão. Tá? Então, esses 5 planetas, que são os planetas lentos, são vinculados, né, com esses ciclos vitais e essas mudanças de cenários coletivos. Esses 5 planetas, eles estão sempre ligados a modificações na forma como nós enxergamos as ideologias, os anseios da população, as religiões, né? Os anseios coletivos, como disse, os movimentos políticos, as tendências econômicas, os saltos tecnológicos. Eles são esses responsáveis. Cada ciclo precisa terminar para que o outro se inicie. Não é que eu tenho um ciclo de cada vez, eu tenho vários ciclos de vários planetas andando já concomitantemente. O ciclo agora que vai se iniciar é exatamente esse novo ciclo de conjunção de Saturno-Netuno. Mas o ciclo, por exemplo, de Plutão-Saturno, lá da pandemia, ele é um ciclo que iniciou ali na pandemia e ele vai perdurar. As consequências desse ciclo estarão sendo trabalhadas e vão perdurar até o próximo ciclo Plutão-Saturno. A questão é que, quando nós temos o final de um ciclo, ou a proximidade de um final de um ciclo, nós temos praticamente um processo de autodestruição deste ciclo anterior. E esse processo de autodestruição, ele pode ser, muitas vezes, um processo doloroso, processo traumático. Tá? Então, não é só o início de um novo ciclo, mas é o final de um velho ciclo e desse processo de destruição. Então, como eu falei, reforçando aqui, nós estamos vivendo muitos ciclos ao mesmo tempo. Mas o primeiro ciclo, que é talvez o mais importante que a gente esteja vivendo no momento, seja exatamente esse ciclo geracional. E esse ciclo geracional entre Júpiter e Saturno, que é um ciclo geracional que dura 20 anos. Cada vez que Júpiter e Saturno fazem conjunção, eles levam 20 anos para fazer uma nova conjunção. Tá? Então, esses ciclos, Júpiter e Saturno, são os ciclos mais estudados e conhecidos, porque eles são ciclos importantes e, ao mesmo tempo, eles são ciclos em que nós, astrólogos, podemos estudar bastante, porque eles são bastante frequentes, eles acabam acontecendo 3, 4 vezes ao longo da nossa existência, né? Da nossa existência terrena, digamos assim. Tá? Então, esses 2 planetas, como eu falei, que são os senhores do tempo, são os cronocratores, em grego, né? Cronocratores, tá? Eles fazem essas conjunções a cada 20 anos, e da conjunção de Júpiter e Saturno, tá? Em cada signo que eles fazem essa conjunção, tá? Depende. O que depende? A forma como nós vamos enxergar, né, essas possibilidades. Né? Como é que nós vamos enxergar, ou como é que nós teremos as visões e as possibilidades daquela geração, daquele tempo. Então, quando
Júpiter e Saturno fazem conjunção em determinado signo, é aquele signo que vai trazer para aquela conjunção as energias do que está acontecendo. E essas conjunções, nos últimos 200 anos, aconteceram sempre em signos de terra: Touro, Virgem e Capricórnio. Tá? Então, durante 200 anos, Saturno e Júpiter fazem conjunções em um mesmo elemento. Tá? Então, desde 1802 até 2000, Saturno e Júpiter fizeram conjunções em elementos do signo de Terra. Tá? E aqui tem um detalhe, porque quando essa era está acabando, a penúltima conjunção Saturno-Júpiter sempre vai acontecer num signo do próximo elemento. Ou seja, nós tivemos 200 anos de conjunções Júpiter e Saturno em signos de Terra. Em 1980, nós tivemos essa conjunção em Libra, que é um signo de ar. A partir de 2020, né, a gente entra numa nova era de ar. E o novo signo em que Júpiter e Saturno fizeram conjunção foi Aquário. Em 2040, eles farão esta conjunção no signo de Gêmeos. Aí assim sucessivamente. Então digamos assim, essa nova energia, e é isso que nós estamos estudando aqui hoje nessa aula, é essa mudança da energia da era de Terra para a mudança da energia para a era de ar. Mas daí alguém pode perguntar assim, a gente já teve uma conjunção lá em 80 em Libra, agora a gente teve uma conjunção em 2020 em Aquário. Por que que a gente ainda não sente a energia do ar? Por que que a gente ainda sente tanto essa energia do elemento Terra? E aí tem o seguinte, né? Essa energia do elemento ar, ela ainda não está sendo perceptível até então por diversos fatores. O primeiro deles é que tanto Plutão como Urano, que são dois dos planetas lentos, muito importantes, estavam em signos de Terra. E ainda estão, né? O Plutão estava em Capricórnio, agora no dia 18 de novembro, finalmente saiu de Capricórnio, entrou em Aquário. Coincidentemente, no dia 19 de novembro, quando o Plutão entra em Aquário, aqui no Brasil, sai, né, a notícia de que de coisas que a gente não imaginava, né? Sai a notícia de situações que estavam debaixo dos panos, de assassinato de presidente, assassinato de autoridades governamentais. Eu não estou entrando aqui no mérito da questão política, mas acontece todas essas situações que até então eram completamente desconhecidas da gente. E, ou seja, o Plutão, que é um planeta de bastidores, um planeta que lida com as questões que são desconhecidas no nosso submundo, entram num signo de ar, que é um signo que dá uma consciência e uma dimensão de comunicação excepcional, que é Aquário. Aí, tudo que estava escondido acaba se tornando visível, né? É coincidência. Então, o Plutão agora, que estava no signo de Capricórnio, não está mais no signo de Capricórnio, já está no signo de Aquário. Mas Urano ainda se encontra no signo de Touro. E ele
estará no signo de Touro até abril de 2026. Então, esse é um motivo porque a percepção das energias do signo de ar, do elemento ar, aliás, ainda não está completamente instaurada no nosso meio ambiente. O segundo motivo é porque existem ciclos, e como eu falei antes, os ciclos iniciam e vêm a serem finalizados a partir do momento em que eles novamente, esses dois planetas lentos, novamente fazem uma nova conjunção. Então, nós temos, por exemplo, Urano e Plutão, que tiveram a sua conjunção em Virgem, lá na década de 60, 70, eles ainda, esse ciclo, digamos, no elemento Terra, em Virgem, ainda está em andamento. Netuno, Urano, teve também um encontro num signo de Terra, que é Capricórnio, lá na década de 80, 90. E nós tivemos, finalmente, essa tripla conjunção de Saturno, Plutão e Júpiter no signo de Capricórnio, lá em 2020. Então, tudo isso, olha como o elemento Terra ele está forte ainda, palpitando dentro desse nosso sistema, né? E o terceiro motivo é exatamente esse, que os últimos 200 anos das conjunções Júpiter-Saturno aconteceram em signos de Terra. E Júpiter e Saturno sempre são como se fosse o telão de fundo energético de um determinado período. Tá? Então, aos poucos, nós estamos percebendo, e agora, com a entrada em 2025 de Urano em Gêmeos, o Plutão em Aquário já está, Urano em Gêmeos vai acontecer agora, isso começa a mudar. Então, vocês veem como essa pegada de Terra, ela é uma pegada muito forte e é um elemento muito material, é um elemento muito concreto, e por isso que a gente sente ele de uma maneira muito pragmática, a gente sente ele de uma maneira muito concreta. Então, ele demora para que essas percepções se desfaçam. Tá? Então, nós vamos começar a ter uma percepção maior do elemento ar, né, a partir do momento em que o Plutão entra em Aquário e que o Urano entra no signo de Gêmeos, lá em julho de 2025. Tá? Bom, mas o que é que a Era de Terra nos trouxe? Tá? Isso é importante a gente entender, né? Esses 200 anos da Era de Terra, eles foram positivos? Eles foram negativos? Como é que nós podemos entender isso? Né? O que essas conjunções de Júpiter e Saturno nos signos de Terra nos trouxeram ao longo de todo esse período? Bom, em primeiro lugar, nos trouxeram uma evolução, né, da humanidade muito grande, né? E uma evolução em termos de estruturação da nossa sociedade. A nossa sociedade se tornou muito mais complexa. Nós tivemos aqui, ao longo desses 200 anos, uma ampliação da abundância e do conforto material de Touro, né? Ou seja, a qualidade de vida das pessoas melhorou, no sentido de que hoje, se não todo mundo, né, mas uma grande parte da população hoje já não vive em condições, né, de ter uma casa, de ter água encanada, de ter sistema de esgoto, luz,
né? Enfim, todo um conforto e uma segurança, né, material muito grande. Nós tivemos o desenvolvimento agrícola no sentido de produção de alimentos. Dizer que o mundo passa fome por falta de comida é uma grande mentira. O mundo tem muita comida. O problema é que ela é mal distribuída e o problema é que ela é por uma questão de ganância, por uma questão de domínio, por uma questão de poder, ela não chega em determinadas regiões e em determinadas coletividades, determinadas comunidades. Mas o avanço tecnológico da questão agrícola foi tão grande que aquela teoria de que nós não teríamos condições de produzir alimentos suficientes para o crescimento populacional, ela cai por terra, né? A tecnologia, ela é uma tecnologia tão de ponta que ela hoje consegue fazer isso. Então, nós temos abundância de alimentos. O problema não é a falta de alimentos. O problema é a questão de como esse alimento ele é distribuído e como ele chega até cada um dos seres humanos do planeta. Né? Com Virgem, a gente ampliou a nossa eficiência, a nossa funcionalidade de todos os sistemas que a gente estruturou na nossa sociedade. Então, hoje nós temos mercados, hoje nós temos lojas, hoje nós temos organizações que trabalham de uma forma virginianamente eficiente a fim de prestar um serviço à comunidade e à população. Então, aí vai no que diz respeito ao varejo, aos supermercados, vai aos sistemas de transporte, aos serviços que se prestam para a população, à capacidade, né, tecnológica de estabelecer sistemas e conceitos de eficiência laboral. E Capricórnio nos traz estruturas e infraestruturas que dão sustento à nossa vida. Então, as cidades cresceram exponencialmente ao longo desses anos, de uma forma relativamente organizada, né? Nós temos hoje capacidade de dar suporte. As pessoas não morrem por falta de conhecimento médico hoje, ou conhecimento da saúde. As pessoas morrem por descaso, né, das elites em relação às questões de saúde. Mas hoje existem técnicas e capacidades de dar suporte de saúde através de instituições, através de hospitais, através de lares de caridade, instituições diversas de caridade, que são estruturas desenhadas através de Capricórnio. E estruturas e infraestruturas que projetam para nós um futuro coletivo. Então, tudo isso são, digamos assim, o lado luz, o lado benéfico desses signos de terra e de todo um desenvolvimento que a gente gerou através desta era do elemento terra. Bom, agora, o que acontece? Essas mesmas sementes de crescimento, elas são as próprias sementes da destruição também. Na astrologia, nós temos esta questão sempre que nós falamos das polaridades, né, dos opostos, onde, e aí a gente fala daquela questão, a diferença
entre o remédio e o veneno está na dose, né? A dose é que precisa ser medida para que qualquer ação seja benéfica ou destrutiva. Tá? Então, o lado sombra desses signos é essa desigualdade, onde pessoas são altamente bem alimentadas e pessoas que passam fome, que passam dificuldades, são questões de ganância, de decadência moral em relação ao mundo material, né, onde nós temos aí o aparecimento de super, mega, hiper ricos, pessoas tão ricas que são capazes de serem mais poderosas até do que determinados países, ou então que acham que podem interferir na soberania de determinados países. Então, isso tudo são sombras dos signos de terra. Tá? E aí nós temos aí um gráfico senoide, né? Onde aquilo que é a luz, aquilo que é o benéfico com relação a cada signo, ele vai tendo um crescimento exponencial até que ele chega num ápice, e a partir daquele ápice, o excesso que eu dou de atenção ou de exercício daquelas capacidades se tornam cada vez mais problemáticas, até que eu tenho uma decadência e até eu começo a gerar problemas em função da minha alta eficiência. Então, até a alta eficiência, até as melhores, né, digamos assim, as melhores propostas, elas podem ser maléficas a partir de um determinado ponto. Existe um ponto de equilíbrio entre isso. E o que nós fizemos ao longo desses 200 anos é de usar exacerbadamente a energia de terra em detrimento das outras 3 energias elementais, que são o fogo, o ar e a água. Então, o que a gente encontra a partir de um determinado momento é uma explosão demográfica exacerbada da população, sem controle, onde esse povo não tem condições mínimas né, ou então condições de semi-humanidade, né, de não viver dentro do conforto que deveria acontecer. Nós temos explosões de consumo de lixo, né, explosões de consumo de lixo em detrimento de uma explosão de produção excedente. Né? Então, hoje nós temos desertos como no Chile, que são desertos de acúmulo de peças de roupas que nunca foram usadas, presas, fábricas de tecidos, fábricas de roupas que não tiveram demanda para vender, e ao invés disso ser dado para a população, ser doado para a população, ou os seus preços sejam baixados, eles simplesmente retiram isso do mercado e jogam nesses lixões de roupas, né? Tem lixão de roupa, tem lixão de brinquedos. Esses dias eu estava vendo, tem uns bonequinhos, uns bonequinhos colecionáveis, agora eu não me lembro o nome exatamente, mas de tudo que é tipo de figura, Harry Potter, de roqueiros, atores de cinema, e esses bonequinhos, eles fizeram tantos desses bonequinhos e não houve demanda desses bonequinhos. E o que eles fizeram? Eles queimaram esses bonequinhos, eles destruíram esses bonequinhos ao invés de colocar no mercado, porque se baixasse o preço, eles não teriam os lucros que eles gostariam de obter. Então, esse tipo de
atitude são atitudes que vão corroendo paulatinamente esse nosso modo de viver e vão degradando o meio ambiente e o local onde a gente vive. Além disso, extração, degradação ambiental, em nome dessa exploração sem limites, em nome de ampliar o número de áreas cultiváveis, ampliar o espaço para pecuária, né? Nós temos aí, enfim, N coisas. As sombras específicas de touro, por exemplo, aí nós temos obsessão por possuir e acumular. Então, hoje, as pessoas compram compulsivamente, compram para melhorar o seu estado emocional e psicológico através do consumo, mas isso é uma coisa que a gente sabe que é efêmera, ilusória. Então, essa obsessão por possuir e acumular uma série de coisas, uma extração predatória e um arraso do meio ambiente que é um sistema natural do elemento do signo de touro, né? A obsessão por beleza física, né? Essa beleza que, principalmente para as mulheres, mas hoje os homens também estão entrando nessa, de serem cada vez, né, mais jovens, mais bonitos e acabarem manipulando o seu corpo a ponto de não se tornarem mais pessoas naturais, né, se tornarem pessoas assim, figuras grotescas, figuras altamente, né, artificiais, né? Então essa obsessão por beleza, afinal de contas, touro lida com essa questão venusiana da beleza também, e compulsão alimentar, né, os transtornos de alimentação, o excesso de comida como uma forma da gente buscar o prazer e a satisfação momentânea. A sombra de Virgem seria a utilização, né, da inteligência e da sistemática virginiana para a preservação dos privilégios das elites. Então, através de leis que favorecem os mais fortes, de sistemas inteligentes de dizer as coisas, mas sempre levando em conta essa questão, eu diria até, do sofisma, né? Ou seja, o que é o sofisma, né? O sofisma é uma maneira inteligente de provar por A mais B que determinada coisa que é ruim é boa, né? Então, por exemplo, o ciclista é um cara o ciclista, por exemplo, é um cara prejudicial para a economia do país. Mas por que o ciclista é prejudicial? Porque ele não paga imposto do carro que ele compra, ele não consome combustível, ele não consome peça de reposição para o carro, ele acaba, muitas vezes, tendo saúde, por isso ele não consome a indústria farmacêutica. Então, o ciclista ele é ruim para a economia do país. Então, esse tipo de manipulação da narrativa, da retórica, é uma sombra virginiana, de trazer razão para algo que não tem razão. Virgem também é um signo que lida com o trabalho manual, principalmente, né? E o trabalho é algo sagrado. Isso traz, né, ao longo desse tempo, essa dessacralização do trabalho, como sendo o trabalho, qualquer tipo de trabalho, como se esse trabalho não fosse nobre, como se nós tivéssemos aí estruturas de hierárquica entre determinados tipos de trabalhos. E os trabalhos manuais, os trabalhos braçais são esses mais discriminados e muitas vezes chegam a um espaço de escravidão, né?
então de situação de escravidão. E a sombra de Capricórnio é uma sombra onde a gente lida com a corrupção do poder, a sombra do patriarcado excludente, onde a autoridade masculina se sobressai sobre a igualdade de gêneros, a igualdade de uma estrutura familiar, né? O poder, Capricórnio está ligado ao poder, Capricórnio está ligado à autoridade, né? E esta autoridade, esse poder, começa, ao invés de estar voltado para o benefício da sociedade, ele age como um repressor da sociedade em detrimento das elites, ou então do Estado, para perpetuar crimes e justificar genocídios, né? A Capricórnio tem a ver com a estruturação de uma nação, de um país, e a utilização dos recursos, né, de poder desse país para fazer determinados atos que não sejam aqueles atos que seriam a função básica do signo de Capricórnio, que é de criar estruturas de elevação e proteção para o coletivo, não o contrário. Então, só finalizando, sim, essa nossa primeira aula, né, a evolução humana ela não consiste unicamente em produzir novos desenvolvimentos culturais e tecnológicos, tá? É preciso que essa evolução ela tenha as qualidades de Júpiter e de Saturno. E que qualidades são essas? Qualquer tipo de evolução, ela precisa ter um sentido e ter um limite, né? Então, é por isso que Saturno e Júpiter são dois planetas não opostos, mas são dois planetas complementares, porque a expansão jupiteriana ela é necessária para que a gente tenha evolução e crie sentido para as coisas. Mas esse sentido, ele não tem valor se não houver estruturação e limites disso tudo que a gente quer fazer. Então, se a gente continuar nessa balada, o que a gente vai ter vai ser a extinção do planeta. E o que nós estamos agora nesse salto evolutivo para decidir se nós vamos decidir, né? Nós vamos decidir coletivamente durante esse período de 2024 a 2044 até onde a gente quer evoluir e de que forma a gente quer evoluir.